Bem, estou aqui hoje para fazer uma tiragem para uma consulente, uma questão profissional de mais profunda, né, que no sentido de conexão com a sua própria vocação, com aquilo que lhe traga uma maior qualidade de realização pessoal, de crescimento pessoal. Então essa consulente ela coloca que ela tem uma longa jornada em algumas atividades, né? Ela tem 3 atividades específicas como autônoma e que agora ela quer partir para algo que dentro do seu conceito, das suas crenças, pode lhe trazer mais estabilidade, que é a esfera de concursos e tudo mais. Então, como ela está deixando para trás, ou ao menos está pensando em deixar para trás uma esfera de aprendizado, de conhecimentos e uma caminhada, uma jornada, eu pensei em iniciar essa jornada, primeiramente mentalizando essa pessoa. Eu não vou nominar a pessoa, porque se você está assistindo essa gravação aqui nesse canal, é porque ela me autorizou. Então, eu vou fazer a consulta toda sem nominá-la e vou mentalizar aqui o nome, a pessoa, a realidade, a fala, o discurso. Vamos ver. Ela está querendo descobrir, fazer um contato com qual seria realmente, né, nesse universo das possibilidades aí. Ela parece estar bem cansada, vem de uma jornada bastante difícil e sofrida, e agora quer dar essa virada, né? Então vamos ver que elementos podem ajudar. Então, eu pensei, pedir aqui a permissão, né, ao ser interno, ao meu ser interno, que eu possa ser instrumento de canal de sabedoria, né, para interpretar essas mensagens da alma dela. Então, eu pensei em começar com uma tiragem, que é uma tiragem que até vocês podem encontrar no livro, você pode encontrar no livro A Bíblia do Tarô, que ele fala deixando ir, deixando o passado ir. O que é necessário para que eu possa abraçar o novo? O que eu preciso deixar ir? E o que está me impedindo, que novas atitudes podem me ajudar. Eu vou colocar esse deixar ir como essa indecisão, essa incertidumbre, essa talvez esfera de trabalhar dentro de uma limitação, né, de realização, que é o que eu compreendi aí das suas colocações. Então, essas leituras que a gente não tem o nosso consulente na frente são mais delicadas, porque a gente não tem esse espaço da troca. Eu vou colocando, você vai me dizendo. Então, quando a gente opta por fazer uma leitura gravada, uma sessão gravada, a gente confia muito no que foi conversado anteriormente, né? E entrega, e depois abre um espaço para uma outra sessão de esclarecimento ou de aprofundamento nessa temática que foi colocada. Então, essa tiragem que eu vou fazer agora para começar vai ser um vídeo talvez um pouquinho longo, então eu vou fazer, não está editado esse vídeo, vocês sabem que eu faço os vídeos direto, quase sem edição. Então, para ser mais prático, para conseguir dar conta de produzir o material. Então, eu vou fazer assim algumas tiragens até sentir que chegou no ponto. Então, a primeira coisa é o que deixar ir. Vamos ver mais na esfera talvez, dos comportamentos. O que ela precisa deixar ir nessa área profissional? O que está impedindo? O que vai ajudá-la a fazer esse movimento? Influências futuras que ela precisa talvez estar atenta, porque podem ser armadilhas que ela pode tender a querer a ir de novo ali por aqueles caminhos, o que ela deve evitar. Influências futuras que serão positivas para ela abraçar, que ela precisa estar atenta para acolher, né? Para aproveitar, desfrutar. Então vamos ver primeiro esse primeiro conjunto aqui.
Então vamos lá, o que ela precisa deixar ir? Rainha de Copas, opa, o que está impedindo? Rainha de Espadas, de que forma o que pode ajudá-la? Armadilhas a evitar e influências a abraçar. Então vamos lá, aqui está bem interessante a tiragem sendo aberta com 2 rainhas, a rainha de copas, o que ela precisa deixar para trás. Então 2 rainhas, então, e mostra mesmo a atitude para mim da nossa consulente, né? Ela nessa, aqui como tem um 2 já saindo aqui, que ela é o que deve evitar, um 2 de paus, que é justamente o estar em cima do muro, entre 2 atitudes, 2 comportamentos, 2 movimentos, eu quero avançar, mas tem algo aqui que me segura, eu acabo ficando aqui no estado, assim, nesse limbo. Então, como tem essa carta aqui, aí isso me reforça essa dicotomia, essa dualidade aqui, né? Então, aqui um pouco, o que eu preciso deixar ir? Talvez ela, a rainha de copas, as 2 rainhas, as rainhas são figuras que têm um comportamento, vamos dizer assim, materno em relação à vida, cada uma de uma forma diferenciada, de acordo com seu elemento. Enquanto a rainha de copas é aquela que está ali atenta às suas emoções, às emoções do outro, ela é muito cuidadora, ela é nutridora, zera, é aquela mãe emocional, sabe? Aquela pessoa que está atenta até demais, às vezes tende até a ultrapassar os seus limites, no sentido de cuidados com o outro, quer que todo mundo esteja bem emocionalmente, né? Que a rainha de copas é considerada, é chamada também a representação da deusa da compaixão. Então, talvez ela esteja muito agindo nessa esfera profissional, é assim, emocionalmente, né? Querendo ser essa mãezona aí, né? Porque salva o mundo, né? Que ninguém sofra. Então, essa é a atitude que talvez ela precise começar a desmamar, a abandonar, se ela quer avançar nesse campo profissional. O que está impedindo? A rainha de espadas. Muito provavelmente, existe a dualidade, às vezes algumas pessoas, quando são muito emocionais ou estão tendo uma atitude muito emocional, quando elas partem para ter uma atitude mais racional, mais planejada, mais fria, mais assim objetiva, direta ou crítica, elas ficam em dúvidas, né? Será que eu estou sendo calculista demais, né? Será que eu não estou sendo muito egoísta? Será que eu não estou sendo muito fria aqui? Então entra quando você está polarizado num comportamento, numa atitude, pode tender quando aparece o outro polo, o outro oposto, né, da rainha de copas, que seria aqui função sentimento e função pensamento, dentro de uma visão da psicologia junguiana. Então a gente tem aí um contraste. Então talvez o que esteja impedindo ela seja justamente ou o medo, seja o medo de ser assim fria demais, ou talvez ela está racionalizando demais, assim, analisando muito o seu comportamento, analisando muito as suas questões e tudo, isso a coloca no estado meio que de congelamento, não é? Então, assim, quase como se ela tentasse ser terapeuta de si mesma e fica ali pensando, planeja, vai, analisa, escaneia aquilo de todos os lados. Então, isso pode colocá-la numa atitude de paralisação, porque isso é o que está impedindo ela de avançar. E, por outro lado, pode ser justamente isso, esse medo de fazer contato com essa rainha poderosa, com essa rainha que sabe o que quer e que é decidida, que é a rainha de espadas, e que ela, não obstante, não tem muito medo de estar magoando alguém, assim, ela coloca, vai atrás da sua verdade. Então pode ser também o medo de expressar, de entrar em contato com essa esfera. Então ela vai poder, aí na análise, quando ela estiver vendo essa leitura, essa gravação, entender do que se trata, o que é que tem mais, faz mais sentido para ela. O que ela precisa, talvez, o que é que vai ajudá-la nesse trânsito? Aí vem o Papa, o Hierofante, que é uma autoridade conservadora, é uma autoridade que tem princípios, valores espirituais, é o guardião da espiritualidade, é o guardião da ética, é o guardião dos valores superiores, né?
Então, assim, ele é bastante conservador, tradicional. Então, talvez uma atitude de também ele fala do mestre interno, né? Talvez de centramento, de análise profunda de quais são os seus valores na sua vida. A sua vida profissional, ela deve refletir para você que valores. Que valores? Talvez fale também de algo que tem a ver com ensino. Talvez ela precise buscar algo com o qual ela já traz um conhecimento prévio, uma autoridade. Claro que ou um professor ou um mestre também pode ser. Talvez seja na hora dela procurar um professor, um estudo, ou também manifestar o seu próprio conhecimento, manifestar o seu saber, compartilhar o seu saber, mas fazer contato com esse conhecimento que ela traz, né? Mas sobretudo dentro desses princípios da ética, dos valores superiores, da espiritualidade, se questionando minha profissão, se eu for fazer concurso público, se eu for seguir aquilo que escolher uma das áreas como autônoma que eu já faço, escolher uma só e me dedicar a isso. Isso reflete os meus valores? O que reflete os meus valores? E pode ser também procurar um guia, né? A orientação de um guia, pode ser um terapeuta ou um professor que ajude a guiá-la, né? E muito estudo também. As armadilhas que ela deve evitar é justamente essa questão de ficar muito tempo nesse lugar de planejar, né? Fica ali em cima do muro, olha para aquilo que você quer, olha, avança e entra em dúvida, será que eu consigo? Será que eu dou conta? Olhando sempre o que está lá do outro lado, sabe? A grama do vizinho é mais verde. Olhando sempre adiante, mas sem tomar um passo, sem dar uma decisão numa direção. E que é justamente aqui um aspecto da rainha de espadas, que a rainha é bastante decidida. Então, essa é uma influência que ela precisa estar atenta, sabe? Essa tendência, talvez, a ficar sempre aqui, né? Só olhando de longe, olhando de longe. Ah, eu já consegui isso, eu conquistei aquilo, aquilo ali parece tão interessante, como é que eu chego lá? Mas aí não vai, não parte. Influências futuras a abraçar. Aí vem o 6 de copas, que eu digo que é a carta mais terna, a carta da ternura, da doçura da criança no tarô. Então, a carta 6 de copas, com influências futuras a abraçar, fala da inocência, fala do voltar. De certa forma, acho que ela comunga aqui com o Papa, com o Hierofante. Em que sentido me parece que ela comunga, olhando aqui, sabe? A impressão que eu tenho é que é uma volta ao coração, uma volta àquilo que realmente te faz sentir, acordar a sua autenticidade, talvez algo que acorde o seu prazer de viver, a inocência, a simplicidade, talvez uma profissão que se conecte com seu coração, que pode ter a ver com algo que você já fez no passado, mas que mantenha viva essa chama da inocência, sabe? Da alegria de viver, da doçura, da delicadeza, da simplicidade, da vida, do prazer nas pequenas coisas, né? Do estar com pessoas queridas, do estar em contato com aquilo que te coloca em contato, talvez resgatar essa memória do passado, mas eu diria é mais a simplicidade, a inocência, o prazer. Que profissão, que caminho desses que eu tenho diante de mim me colocariam mais em contato? É um saber que eu tenho do passado? É um saber ancestral que eu estou precisando resgatar? Pode ser também, que tem a ver com isso, o resgate de um passado. Então, mas sobretudo o resgate da inocência, dos seus sonhos de criança, da sua simplicidade. Bem, aqui eu fiz essa primeira tiragem para começar a ter uma ideia, um panorama assim do que é que tem diante dela. Agora o que eu estou pensando em fazer seria o jogo das escolhas, tá? É uma tiragem que eu vou mostrar duas opções, que é o que ela está pensando agora em se dedicar exclusivamente à questão dos concursos públicos, e a outra, talvez, uma outra opção ainda seria manter algo do que ela já tem,
né, manter uma dessas atividades ou se abrir a uma outra atividade? Ou será que o caminho de largar tudo e deixar para seguir os concursos é uma boa para ela? Vamos ver. Então, a primeira opção, eu vou colocar o que está mais, que ela coloca mais na fala dela, que é a questão dos concursos, né? Desse desejo de buscar essa estabilidade, de se dedicar mesmo ao estudo de concursos e largar isso que ela já faz, né? Ela tem, no mínimo, pelo que eu compreendi nas falas dela, nos áudios, 3 atividades como autônoma. Não sei se essas atividades elas estão intercaladas, mas ao menos 3 atividades, né? Como produtora de eventos na área da saúde, e atendimentos, consultoria, consultas. Então vamos ver aí se ela deve se manter nessa área. Qual seria o campo para, como é que está o campo interno, o campo externo para essa atividade dela de se dedicar exclusivamente aos concursos, que ela pode se deparar aí, né? Quais são as perspectivas e tal, e se mantendo. Primeiro eu vou colocar escolhendo uma dessas atividades que ela já está, tentando conciliar uma delas. Então, primeira opção, concurso. Segunda opção, uma dessas atividades talvez que ela já faz. Não partir para algo totalmente novo. Vamos ver o que acontece aqui. Depois a gente vai abrindo. Então, se estudar, se abrir para dedicar exclusivamente aos concursos e ver dentro daquilo que ela já faz, se ela ainda pode continuar aproveitando algo. Aqui, se dedicar exclusivamente aos concursos, ou dentro do que ela já faz, explorar mais algo, escolher algo. Os concursos, dentro do que ela já faz, escolher algo. E aqui essa carta é uma carta que vai dar um plus, uma espécie de indicativo. Então vamos lá. Rei de paus, rei de ouros, olha de novo aqui 2 de paus e a lua, 9 de ouros, o papa de novo, o sol, não tenho dúvida. Olha que interessante, que interessante, que interessante, que interessante. O que eu tô achando interessante aqui? Primeiro, o que me chama a atenção, 2 reis, claro, óbvio. As cartas que se repetem estão alinhadas e justamente essa era a carta no outro jogo, era o que viria para ajudá-la e aqui era o que ela deveria evitar. Então ela está nesse lugar aqui. 2 cartas de ouros, que são cartas muito prósperas, muito positivas de ouros, e o sol e a lua. Os contrastes, né, da sombra e do dia, da dúvida e da clareza. E novamente uma carta de paus aqui. Então a gente tem 3 cartas de paus. Então vamos lá. Essa carta aqui, ela fala do estado de espírito dela, né, do estado de ânimo, vamos dizer assim. Então nesse momento ela se encontra é um momento de determinação mesmo. Pode ser que sejam essas cartas representação de figuras masculinas na vida dela. Pode ser que estejam aí também influenciando as decisões, né? O que ela esteja levando em conta, ou que essas figuras que têm essas características desses reis podem ter um peso nesse momento dessas decisões, ou simplesmente podem ser atitudes e comportamentos que ela esteja envolvida. Então, aqui o rei de paus, a gente vê um rei que ele é determinado, ele é um conquistador, ele é uma figura ele tem uma autoridade pessoal, uma autoconfiança, ele é uma determinação, obstinação. Ele sabe o que ele quer e ninguém coloca, o poder dele está em conquistar aquilo que ele quer, aquilo que ele deseja. Não existe obstáculos para o rei de paus, os obstáculos são simples desafios. São desafios entre o seu objetivo e onde ele está, né? Então os obstáculos representam desafios, não são impedimentos. Então ele sabe muito bem o que ele quer, ele tem a força para chegar
onde ele quer chegar. Então, eu acho positivo, ou pode ser uma figura masculina bem determinada, autoritária, assim, obstinada, que esteja no caminho dela nesse momento, pode ser um companheiro, um chefe, um irmão, um pai, ou uma mulher também com essas características, que esteja assim influenciando, né, esse momento dessa decisão dela, né? Então, quando a gente vai para a linha superior, eu gosto muito mais como começa a linha do que como ela termina. Porque a questão do concurso público, por um lado, a ideia é de uma estabilidade. Ninguém mais estável no tarô do que um rei de ouros. O rei de ouros, ele manifesta o poder material. É aquele que já adquiriu, né, a maestria, o manejo do universo físico, do universo material. E justamente agora ele está em condições de deixar um legado, ele está em condições de ajudar outras pessoas, de controlar, às vezes ele até controla a vida dos filhos e a vida do... Pode ser que escolhendo concursos ela tenha que estar sujeita à ajuda de uma figura masculina para poder largar tudo e estudar. Pode ser que sejam um pai, um tio, um irmão, ou um marido, ou uma mulher também com essas características, uma mãe, qualquer pessoa, que ela possa precisar estar sob domínio, vamos dizer assim, né? Sob a custódia. Custódia é, vamos dizer assim, tutela desse rei de ouros. Pode ser isso, ou pode ser que num primeiro momento ela entenda e veja como essa coisa dos concursos seja um terreno onde ela vá realmente adquirir a estabilidade. Mas a forma como evolui é que não me parece tão positiva, porque me parece que ela continua naquele lugar de assim, tipo, eu estou aqui, mas eu queria algo mais. Eu queria algo mais, ainda não é isso que eu quero, sabe? Não é isso. Eu estou olhando ali adiante, talvez seja algo que ela tenha realmente que se dedicar muito. Se dedicar muito, que estudar muito, que planejar, sabe? Não é uma coisa rápida, requer planejamento, mas não coloca ela num movimento de expansão. E aí fecha com a lua, mostrando assim ainda um estado de talvez indefinição, de indecisão, de confusão, talvez de um não saber para que veio ainda, né? Ainda mergulhada nessas dúvidas, nessas incertezas, nessas ilusões que ela tem. Então, assim, comparando, fazendo um comparativo com a linha inferior, eu acho essa linha de baixo muito mais clara, muito mais fluida. Então, o que seria a linha de baixo, repetindo, se ela se mantém na atividade, escolhe uma das atividades, talvez que ela já faça, e resolva explorar mais, aprofundar, né? Então, assim, fora o concurso. Depois a gente vai abrir talvez para explorar um pouquinho mais isso aqui. Então, o 9 de ouros, começa com o 9 de ouros. O 9 de ouros é uma das cartas de ouros que eu considero assim, poxa, mais promissoras no tarô, porque ela fala de uma caminhada, alguém que caminhou, que construiu, que tem uma bagagem e que agora está em condições de continuar sua caminhada, zelando por aquilo que ele tem, ou seja, continuar cuidando daquilo que tem, mas ao mesmo tempo começar a usufruir. Então me parece que dentro das atividades que ela já faz, talvez ela possa explorar isso aqui. Ver qual atividade que ela tem uma bagagem, um tempo de construção e que ela possa começar a colher os frutos, né? Talvez até ensinando, porque de novo aparece a carta do Papa. Talvez ela possa explorar mais esse campo que ela já tem uma autoridade nesse campo. E olha só, alcançar aí um nível de realização, de clareza, de alegria, de liberdade, felicidade, muito bom mesmo, muito positivo aqui na carta do Sol. Então, assim, é como se essa linha aqui ela fosse fluida, ela evolui, né? Ela cresce. E essa linha, a impressão que eu tenho é que ela decresce. Ela decresce, começa de uma expectativa e decresce. Aqui não, aqui ela vai em direção ao Sol, em direção a um máximo de realização. Agora, essa carta 10 de paus, traçando como um norte, como assim, olha, o que você precisa prestar atenção, que talvez o que pode estar acontecendo.
como ela está com muitas atividades, ela está com energia dividida, ela está com 3 áreas, né? Ela falou, eu faço isso, 3 áreas que me pareceram ser até diferentes, e eu não sei se são diferentes, mas são 3 áreas de trabalho como autônoma. Então, o que acontece? Ela está carregando muitas responsabilidades, e isso pode fazer com que a pessoa perca a perspectiva de realmente de onde ela está querendo chegar. Ela pode estar sobrecarregada, estressada, cansada, se comprometeu com muitas coisas e agora não sabe, tipo 880, sabe? Eu vou abrir mão de tudo e vou me lançar para concursos. Enquanto que talvez ela simplesmente escolhendo o que priorizar poderia trazê-la para essa outra esfera aqui. O que priorizar? Talvez não é largar tudo de mão, ao contrário, seguir em frente, porque a carta do 10 de paus é uma carta de seguir adiante. Não obstante o fardo esteja pesado, mas como é que eu posso seguir adiante? O que é que eu posso delegar? O que é que eu posso deixar para trás? O que é que eu posso priorizar? O que é que eu posso como eu posso gerenciar o meu tempo, como eu posso gerenciar a minha energia, os meus projetos, quais os projetos que realmente conversam aqui com esses valores superiores, quais os projetos que eu já tenho, que já realizam, que conversam com isso que eu já construí, com essa bagagem que eu já tenho. Porque eu posso chegar aqui a alcançar um estado de liberdade, de gozo daquilo que eu faço, se eu souber fazer esse movimento, esse planejamento, esse delegar e esse talvez abrir mão de algo, mas não largar, seguir em frente. Bem interessante essa linha assim, nem sempre sai assim. Isso não está querendo dizer, quando o tarô aparece, eu faço esse jogo das escolhas, que o tarô diz, não, vá nessa direção ou vá nessa. É como se dissesse assim, olha, indo nessa direção aqui, você tem esse panorama, é aqui que você se encontra, né? São esses os desafios. E aqui são esses os desafios que esse é o campo, aqui é o campo de uma opção e aqui é o campo de uma outra opção. Qual é o campo que você sente mais interessante para você? Qual o campo mais interessante para você se mover aí? Bem interessante, né? Então, tendo em vista essa questão eu pensei em fazer uma outra tiragem agora. A tiragem que eu posso fazer com ela agora, eu vou fazer como é que está a energia dela no campo profissional, que atitudes e comportamentos, são só 3 cartas, que atitudes e comportamentos podem ajudá-la, né? Assim, que ela precisa realmente focar, e que atitudes e comportamentos ela pode começar que não vão ajudá-la, que ela precisa rever. Então, essa é a energia desse campo profissional. Aqui são comportamentos e atitudes que ela precisa começar a desenvolver, a nutrir, que vão ajudá-la, sabe? A ter essa clareza, a ter essa força que ela necessita. E aqui comportamentos e atitudes que ela deve evitar. Ó, olha só que interessante. As cartas se repetindo, né? Então, a energia. Existe uma questão aí de a 7 de espadas, quando aparece, eu vejo muito, quase sempre existe uma coisa aí de auto-engano, sabe? Algo não tá claro, eu tô querendo, não tô caminhando no seguro, eu não tô agindo às claras comigo mesma. É como se eu estou tentando esconder-me de uma realidade, eu estou tentando me safar de algo, pode ser, sabe? Eu estou querendo agir assim, talvez de uma forma até meio precipitada, e isso pode
não ficar claro, não trazer muita clareza para as coisas que eu preciso ter clareza nesse momento da minha vida, sabe? Talvez eu me negue a ver aspectos, agir de uma forma que eu não consiga ver com clareza toda a dinâmica, todo o panorama daquilo que eu estou vivendo. Eu estou me enganando em alguns aspectos, né? E a sensação é de que estou correndo riscos, estou me arriscando, né? Falando da nossa consulente em primeira pessoa. O que é que pode ajudar? Interessante porque lá voltava, naquela primeira leitura, apareceu a Rainha de Copas com o que eu preciso deixar para trás. Agora ela aparece com o que pode me ajudar. Então, o que pode me ajudar aqui nesse caso, diria que é interiorização, olhar para dentro e fazer contato com o que é que você sente, quais são as suas emoções, aquilo que faz sentido para a sua nutrição emocional. Porque o reflexo das escolhas no financeiro nem sempre é uma ação material, muitas vezes é uma organização do emocional, do interior, a partir de olhar quais são as minhas necessidades emocionais. Não tanto as do outro, mas as minhas necessidades emocionais. Como é que eu posso expressar isso? Como é que eu posso buscar refletir isso na minha vida como um todo? Essa Rainha de Copas, né? O que não vai me ajudar, talvez, né? Talvez ela, justamente porque ela esteja muito cansada, ela quer encontrar agora uma liberdade maior, sabe? Se ela quer ir logo para esse campo da liberdade, como se tivesse um pouco, eu sei que o que eu vivi até agora não foi fácil e talvez fazer o movimento e deixar não é fácil, porque acho que ela está angustiada, ela sobrecarregou demais e agora está doida para poder ficar livre disso, né? Então, atenção com esse estado de querer encontrar logo o sol, né? Justamente porque essa carta aqui mostra que talvez uma ação precipitada ela pode não ser benéfica para você nesse momento. Mas eu vou ainda fazer uma outra tiragem do autoempoderamento para fechar, que é uma tiragem mais profunda, quando a pessoa está perguntando de um trabalho que tem a ver com o meu destino, que tem a ver com... Então, como é que ela pode encontrar o trabalho, a profissão que fale aí nessa linguagem que ela procura aí do destino, né? Daquilo que é minha vocação, que eu posso estar construindo um propósito e me trazer um retorno também, que o plano material é necessário para a gente se virar no mundo, né? Autoempoderamento. Então, aqui, esse é onde ela quer chegar, né? O foco é o que está em questão aqui. Aqui o que vai ajudar, o que não vai ajudar. Aqui o que ela precisa nutrir mais. E esse aqui é um pano de fundo, é um plus essa carta do que está acontecendo. A gente pode ter um entendimento melhor da dinâmica oculta nessa questão aí profissional. Essa é uma direção que eu estou escolhendo ir, né? Mas assim, se eu tivesse minha consulente aqui na minha frente, talvez eu escolhesse uma outra direção, para ir a depender do que ela fosse colocando, das dúvidas. Não, eu quero aprofundar isso, mais aquilo. Então eu estou indo aqui mais ou menos intuitivamente. Vamos lá. Aqui, né? O estado de obstrução que ela se encontra, né? De interferência. Olha que conta, que dúvida, meu Deus do céu, interessantíssimo, porque a Rainha de Copas, quando a carta aparece assim, eu estou olhando a sombra e a luz da carta da Rainha de Copas, porque ela está aparecendo como se ela tivesse uma corda bamba. A Rainha de Copas está aparecendo no que eu devo fazer, no que eu não devo, no que eu devo, no que eu não devo. Então, eu acho que espelha muito bem, depois você volte ao vídeo lá no início, o que eu falei da visão da Rainha de Copas com a Rainha de Espadas. Então, justamente, ela pode estar nesse conflito aí, né? Então, atitudes aqui vai ser no que não vai ajudar. Então, o que eu estou vendo é que talvez ela tenha realmente características dessa Rainha de Copas, dessa cuidadora, dessa mãezona, dessa zeladora. Então, esses eu acho que são aspectos
da Rainha de Copas que não vão ajudar. Porque ela está se sentindo como se estivesse aprisionada numa situação e que ela não tivesse poder, como se ela estivesse dependendo de algo externo para poder tirá-la de um salvador, de algo que acontecesse na vida dela, para tirá-la daquilo. Na mente dela, é como se essa situação que ela está parece tão difícil, tão quase sem saída, ela não sabe nem como se chegou até aí, sabe? E talvez ficar muito na coisa alimentar essa questão aí da melancolia, porque a Rainha de Copas também tem um aspecto dela que é depressivo, que é melancólico, que é assim, é o feminino TPM, é o feminino de altos e baixos hormonais. Então, essa oscilação, enquanto o rei de copas ele tem uma maturidade emocional, a rainha de copas, justamente porque ela está muito em contato com as emoções, ela tende a oscilar muito no emocional, né? Então, hora eu estou no emocional, hora eu estou no racional, hora eu sei o que eu quero, hora eu não quero mais, sabe? Olha, então eu fico meio perdida. Então, assim, não alimentar isso, ao contrário. O que ela precisa alimentar aqui, o que sai aqui de carta de força para ela, é o Cavaleiro de Ouros. O Cavaleiro de Ouros eu costumo chamá-lo, e muitos autores também, do cara, o operário, o trabalhador. Ele é aquele que ele arregaça as mangas, não fica intelectualizando, não fica discussando, não fica analisando, não fica questionando. Ele simplesmente sabe que para ele conquistar aquilo que ele quer é arregaçar as mangas, botar a mão na massa e trabalhar. E trabalhar, sabe? Ver onde é que ele vai plantar a sua semente e se dedicar com paciência. Que a terra, cultivar aquela terra, plantar aquele fruto dele e trabalhar ali de sol a sol, porque ele sabe que o trabalho dele vai dar frutos. Ele sabe o caminho, ele sabe o que é o resultado de um trabalho com afinco. Então, essa energia que precisa ser acordada para sair dessa oscilação emocional, desse conflito mental entre eu e o outro, entre eu e aqueles que eu cuido, entre eu e, sabe? E o meu passado, toda essa questão. Se dar conta, talvez passar também a aprender a viver com menos. Essa carta 5 de ouros é o que ela precisa nutrir mais a capacidade de seguir em frente na dor e na dificuldade, na carência, na privação. Seguir em frente. Estou machucada, estou ferida, mas eu preciso aqui reunir minhas forças para atravessar esse inverno. Tá um inverno, mas eu vou aqui confiando em que eu tenho condições de poder atravessar esse inverno. Então eu me dou conta das minhas carências, daquilo que me falta e vivo de uma forma mais sóbria, né? E reúno os recursos que eu tenho, não invisto em mais nada. Agora é o momento de economizar, né? Não só economizar, é aprender a viver com mais simplicidade e aprender a desenvolver mais resiliência para atravessar isso aí, tá bom? Então esse é o chamado desse momento. Uma vez que se abrace isso, essas esferas, se dê conta dessas reflexões, né? Aí vem o 8 de paus mostrando mudanças rápidas, né? Um movimento rápido de mudança. É como se ela girasse uma chave e as coisas começam a fluir. As mensagens ficam claras, os sinais ficam claros e que é importante que ela esteja atenta a partir do momento que ela girar essa chave e fizer a escolha que ela precisa fazer. Fique atenta aos sinais, se comunique e foque, bote todas as suas ideias numa direção. Escolha um alvo, escolha um caminho e foque ali nessa direção. Isso aqui é um 8 e um 8, enquanto aqui é um 8 de aprisionamento, aqui é um 8 de libertação. Esse é o estado mental, um pouco, no qual ela oscila, né? Se encontra oscilando. E aí eu vou finalizar agora, tá? Com o que você deve começar, continuar e parar. Eu gosto muito de finalizar com esse começar, continuar e parar, porque deixa um conselho, acho que são muitos conselhos, muitas dicas, muitas reflexões aí a partir dessa leitura.
você vai voltar e vai rever esse vídeo aí várias vezes, e se tiver alguma coisa que não ficou clara, você vai me mandar uma mensagem e vai me dizer, e eu abro um outro vídeo esclarecendo alguma questão. Então, vamos lá. Para a gente agora focar realmente no seu êxito profissional, tá? Então, o que é que você deve começar a fazer? Se você não está fazendo, o que você deve continuar, que tá legal, e o que você deve parar, que você está fazendo, mas já deu, sabe? Não vá mais por aí. Ó, aí. Então, aí olha só. Isso mesmo, seguir em frente, parece muito com 5 de ouros, né? Seguir em frente, não obstante, a coisa tá pesada, né? Então, assim, priorizar, delegar, escolher algo, focar para não perder a perspectiva, não perder a direção, o direcionamento. Então, saber se dar conta disso, do seu nível de desgaste físico, de cansaço, de estresse. Administre agora a sua energia e o seu tempo. Continuar gerindo a sua parte financeira, buscando essa estrutura e essa organização na sua vida material, deixando o seu legado. O seu legado, o que é que eu posso deixar aqui, meu? O que fica meu? Não é? Então, assim, organizar agora é dar esse viver na abundância, mas é organizar essa sua vida física, o seu tempo, a sua energia, a sua casa, a sua saúde, o seu corpo, o seu dinheiro, sem assim administrar o que você tem com leveza, com estrutura e com ordem. E sair desse estado de oscilação emocional, sabe? De ilusão, muito olhando muito para dentro, para o passado, para as coisas que não estão funcionando, olhando mais para o estado de confusão, de medo, os medos que ficam ali. Não, vamos aqui mais para o concreto, para a vida, para o mão na massa, para se mexer, para organizar, para ventilar esse aspecto e deixar essa lua que está pairando aí, deixar esse querer sempre tão a fundo, tão mergulhar fundo para poder ver. Agora não é o momento, agora é o momento de ser bastante concreto com aquilo que você se propõe, com aquilo que você quer. É isso, minha cara consulente. E se esse vídeo está publicado, você pode comentar também para acrescentar alguma informação. E caso não tenha ficado claro, você vai aí colocando as suas perguntas também, a gente vai ampliando essa leitura. E se você está aqui, se esse vídeo está aqui no canal, então aí siga, curta, compartilhe, comente, você é bem-vindo. É isso. Tchau, tchau.